Olá pessoal, eu sou a Renata Lopes e o tema do vídeo de hoje é um assunto bem triste que chocou todos os brasileiros na época e vem chocando novamente por tanta injustiça. Estou falando da minissérie Todo Dia, a Mesma Noite, que conta a tragédia que aconteceu na Boate Kiss no ano de 2003. Mas antes de iniciar o vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo e me siga também nas redes sociais. É Renata Lopes com 2E e underline no final. Agora bora para a minissérie Todo Dia, a Mesma Noite. A minissérie é a mais nova alta do momento da Netflix na plataforma brasileira. Os pais das vítimas querem processar o canal de streaming alegando exploração comercial da tragédia. Eu, particularmente, acho muito válido fazer a minissérie sobre essa tragédia, mas não só sobre este caso, assim como de tantos outros quando envolve algum tipo de crime. Esta minissérie ajudou a relembrar os brasileiros sobre este acontecimento horrível e também mostrar pra gente que não teve justiça nenhuma. Eu achava que alguma coisa tinha sido feita, porém fica clara a corrupção por trás do Ministério Público e todos os envolvidos. Eu me solidarizo pelos pais e tento compreender o motivo para que eles não queiram a veiculação de algo tão doloroso, mas a gente não pode deixar essa história morrer. Os personagens não levam o nome verdadeiro das vítimas e são também personagens inspirados e fictícios, ou seja, quando é inspirado não significa que tenha acontecido exatamente daquela forma, diferentemente de um documentário que eles tentam se aproximar do mais real possível, que foi o que a Globoplay fez. Se vocês quiserem, eu falo sobre o documentário da Globo aqui também. A minissérie é dividida em 5 capítulos, e no primeiro capítulo mostra 7 jovens em situações diferentes, falando sobre a festa na Boate Kiss, que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um desses jovens é Mariene, que está comemorando seu aniversário de 20 anos com a família. E seus pais ficam em cima da filha para ela fazer uma faculdade igual às suas amigas. Mariene, junto com suas amigas Renatinha e Thaís, decidem ir para a Boate Kiss para comemorar o seu aniversário. Guilherme, o outro jovem, mora em São Paulo e foi até Santa Maria visitar uma amiga, e ambos estão comentando sobre ir à Boate Kiss também. Felipinho também vai para a boate para comemorar o aniversário de seu amigo. E ele diz para seus pais que vai arrumar uma nora para eles. Já Marco, que também se instigou a ir nesta festa, combina com seu irmão de ir buscar ele em outro lugar às 3h30 da manhã. A história desses 5 jovens não se encontra, mas a dos pais deles sim. Também tem mais 2 jovens, Grazi e Fernando. Grazi não sabe se quer ir nesta festa, mas ela ganha o ingresso de Antônio, que está super afim dela. Já Fernando tinha acabado de terminar o seu curso de medicina e sua preocupação era apenas na avaliação da banca. Ele não estava nada afim de ir para a boate. A noite chega, a festa começa e aparentemente todos estão felizes. Há mais de 1000 pessoas naquele local. Um ambiente agradável, música boa, pessoas bonitas e a primeira banda se inicia. A segunda banda entra no palco, Guapo Baladeiros. Todo mundo se divertindo, então o vocalista decide pegar um fogo de artifício, prende na mão e continua cantando, levando esse fogo acima de sua cabeça e passando de um lado para o outro, exatamente assim. Aquele artifício começa a pegar fogo na espuma que está no teto da balada. A banda vê o que está acontecendo, mas em nenhum momento eles avisam que está pegando fogo. A banda tenta resolver do jeito deles. Eles jogam água, mas a situação piora. O extintor não funciona e quem está mais atrás não consegue ver o que está acontecendo. As pessoas da frente vê o fogo e saem gritando. A partir daí começa todo mundo a sair correndo e em gritos. O fogo se alastra e a fumaça toma conta de todo o espaço. Não há saída de emergência e a única saída que tem, os seguranças esbarram o pessoal para apagarem a comanda primeiro. Provavelmente eles não estavam vendo fogo, mas se tem uma multidão eufórica, saindo que nem louca, é porque tem algo de errado. Vocês concordam? O corpo de bombeiros, o SAMU e a polícia são acionadas. Eles chegam no local, mas já tem pessoas mortas caídas no chão do lado de fora da boate. Mariene e suas 2 amigas conseguem sair com vida dentro da boate. Elas pegam um táxi e Mariene começa a passar mal.
Dentro da boate, ainda há muitas pessoas tentando sair. Parece cena de filme de terror ou cena dos judeus sendo queimados dentro das câmeras de gás. Algumas pessoas do lado de fora tentam quebrar a parede da boate para ter mais saídas. O pessoal da banda foge, apenas um deles volta para tentar ajudar a salvar as pessoas. O dono da boate fica no local e desesperado, não pelas pessoas, e sim porque sabe que deu merda para ele. Até porque ele não tenta ajudar ninguém, nem mesmo as pessoas que estão do lado de fora. Grazi cai dentro da boate e várias pessoas caem em cima dela. Até que um garoto que estava tentando resgatar gente ainda com vida, vê Grazi se mexendo naquela pirâmide de pessoas, corre para salvar ela e Antônio, o contatinho dela, aquele que pagou o ingresso, pega a Grazi e leva ela correndo para a ambulância. Grazi é levada até o hospital de Porto Alegre com urgência. Os pais começam a ser avisados. Tanto o local em frente à boate e o hospital começam a lotar de gente. O caos já está instalado e um verdadeiro show de horror começa a tomar conta dos pais. Segundo capítulo. Fernando ainda está dentro da boate lutando pela vida. Ele põe a camiseta no rosto e consegue sair para o lado de fora. Seu corpo está em carne viva e ele é levado às pressas para Porto Alegre, já que seu caso é gravíssimo. O caos já tinha sido diminuído. O fogo foi apagado e a fumaça amenizada. Os bombeiros entram na boate e há pessoas mortas e caídas por todo lado. Os bombeiros não conseguiram salvar uma vida e havia irregularidade nas roupas deles também. Os corpos foram levados para o ginásio para serem reconhecidos pelos pais. Os pais de Guilherme pegam o primeiro avião para Santa Maria. Os pais de Mariene foram aos hospitais atrás da filha. Os pais de Marco estão em frente à boate à procura do filho. E os pais de Felipinho foram direto para o ginásio. Os pais de Mariene não encontram a filha em nenhum hospital. Eles sabem que a filha deu entrada em um dos hospitais com vida, mas não a encontraram. A família, então, decide ir para o ginásio. Os pais de Marco pedem para um primo deles ir ao ginásio, já que eles não têm força caso o filho estivesse lá. E os pais de Guilherme acabam de chegar em Santa Maria e recebem uma ligação de que o filho está morto. O primo dos pais de Marco também confirma a morte do garoto em seguida. O pai de Mariene entra no ginásio junto com uma bombeira. Ambos procuram uma menina, mas eles não acham, até que o pai resolve ligar para o celular da filha. Ele vai andando e reconhece o tênis que ele tinha dado para ela de aniversário. Mariene também estava morta. Os pais começam a enterrar os seus filhos e os delegados começam a investigar o caso. O médico que estava na linha de frente do caso conta aos delegados que o pessoal morria por envenenamento. A espuma de poliuretano, quando queima, libera cianureto, o gás cianídrico, que era o mesmo gás usado nas câmaras de gás nos campos de concentração do Holocausto. O cianeto reage na hemoglobina e impede o transporte do oxigênio pelo sangue. Ele continua agindo no organismo mesmo quando a pessoa é retirada do ambiente com gás. Por isso que as pessoas saíam vivas e morriam logo em seguida. Um dos músicos também morreu. A polícia pede mandado de prisão para os donos da boate e para os músicos. O dono da boate dá entrada no hospital e tenta se matar enforcado, mas não consegue. Grazi, a garota que foi transferida para Porto Alegre, sobreviveu, mas teve a perna amputada e seus braços todo queimados. Uma missa é feita em frente à boate e os pais se juntam para formar uma associação de familiares para pedirem justiça. Terceiro capítulo. Começam as investigações sobre o caso e é onde começam a encontrar muitos erros. Os pais também começam a ir atrás para tentar entender o que aconteceu. Os pais se tornam uma família, principalmente os pais dos 5 jovens que eu comentei no início do vídeo. Os delegados vão até o hospital colher o depoimento do subgerente que está internado devido ao incêndio. Ele diz que o problema começou em 2009, quando a Kiss foi atuada por causa do barulho. A brigada militar quase fechou a boate, mas veio o promotor e assinou um termo de ajuste de conduta, com um bando de obras que tinha que fazer. Para resolver o problema sonoro, Dedé, o dono da boate, comprou espumas na loja de colchões e colocou no teto. Em abril de 2011, os bombeiros fizeram outra vistoria e disseram que estava faltando luzes de emergência e uma saída de emergência. O Dedé fez as obras e não resolveu os problemas e colocou guarda-corpos.
Em agosto, é feita outra vistoria, mas não é mencionada a porta de emergência e nem as luminárias. O bombeiro que nunca esteve na boate assina o alvará. O Ministério Público recebe os pais da associação e o pai de Guilherme fica nervoso com a situação e mostra para os dois promotores a metragem da boate sobre a lotação máxima de 770 pessoas. Porém, tinha mais de 1.000 pessoas no local, o que ele alega como crime. Os pais querem que o caso seja tratado como assassinato. O Ministério Público diz que vai resolver o problema e ir atrás de todos os culpados. A delegacia recebe uma ligação anônima de que a prefeitura está escondendo documentos sobre a boate. A polícia vai até a prefeitura e é encontrado 29 irregularidades que havia na Kiss e a prefeitura escondeu. Na TV, acontece uma coletiva de polícia sobre a boate Kiss e os dois delegados que estão investigando o caso começam a mostrar as irregularidades que ocasionou a tragédia. A boate funcionava sem alvará. A prefeitura tinha documento com falhas da boate e foi indiciado 16 pessoas pelo crime. Os bombeiros, funcionários da prefeitura, 2 secretários municipais e administradores da boate. 4 pessoas estavam presas, 28 pessoas foram apontadas como responsáveis, incluindo o prefeito Weber. Dali em diante seria com o Ministério Público. O Ministério Público apresenta a denúncia do caso da Boate Kiss para os pais, mas só o pessoal da banda, os donos da boate e 4 bombeiros foram incriminados com homicídio doloso, que há intenção de matar. Os 2 secretários foram indiciados como homicídio culposo, que não há intenção de matar e responderá pelo crime solto. Os pais ficam revoltados que o pessoal da prefeitura e os políticos não foram indiciados. O pai de Mariene vai conversar com um dos promotores sobre os responsáveis e grava a conversa sem que o promotor saiba. Ele diz que os maiores culpados são os bombeiros, onde tem uma lei que diz que não pode ter material inflamável dentro da boate. Porém, os bombeiros não deram bola. O Thales, um dos donos da boate, tinha conhecidos na prefeitura e fez o esquema lá dentro. Capítulo 4. Depois de 4 meses da tragédia, as 4 pessoas que tinham sido presas foram soltas. Se passa 10 meses e ninguém está preso. Se passa 1 ano e os pais fazem passeata contra o Ministério Público. Fernando, o cara que conseguiu sair da boate com o corpo inteiro queimado, fez 8 cirurgias e teve 60% do seu corpo queimado. Grazi e Fernando saem do hospital depois de meses e tentam se adaptar à nova vida. Grazi volta para a universidade e vê o garoto que salvou a vida dela e vai até ele para agradecer. O pai de Marco assume o comando de chefe da associação de pais e o pai de Guilherme vai até Brasília para tentar retirar os promotores, Celso Avelar e Frederico Monteiro, no processo da boate. Se passa 2 anos. Os familiares e vítimas sobreviventes estão em frente à Boate Kiss para fazer uma homenagem. Grazi e Fernando se reencontram. Eles viraram amigos por passar tanto tempo no mesmo hospital. Grazi vê Antônio, aquele contatinho que tinha dado ingresso para ela ir à boate. Antônio saiu vivíssimo da Kiss, mas nunca procurou saber de Grazi. A gata vai até ele para dizer que está bem, mesmo com cicatrizes. Começa uma briga entre os promotores, ou seja, a justiça com os pais das vítimas. Os promotores não querem incriminar a prefeitura porque tem promotor envolvido nas irregularidades da Boate Kiss. O pai de Mariene imprime várias folhas dizendo que o prefeito, secretários e os promotores sabiam das irregularidades da boate. Ele e sua família colam as folhas na parede da prefeitura. A mãe de Felipinho descobre que o filho de Hernandes foi ser advogado da Kiss no mesmo processo sonoro, e ela vai para os jornais para falar sobre o assunto. Devido a essas atitudes tomadas pelos pais, eles foram processados pelos promotores. A mãe de Felipinho é citada pelos crimes de falsidade ideológica, de calúnia e difamação pelo promotor Hernandes e pelo filho. O pai de Mariene e o pai de Marco foi citado pelos crimes de calúnia e difamação contra o promotor José Carlos Fontana, e o pai de Guilherme pelos crimes de calúnia e difamação contra o promotor Celso Avelar e Frederico Monteiro. O Ministério Público pede para os advogados dos pais, que era o mesmo para os 4, que iriam retirar o processo se os pais pedissem desculpas e fossem veiculados nos jornais. Os pais vão para a audiência de conciliação e negam fazer o pedido de desculpas e o acordo proposto pelos promotores.
É trocado de advogado e este advogado orienta o que os pais devem fazer para cada caso. Se passam 4 anos do incêndio e os primeiros presos podem ser os pais. Os pais de Mariene e Marco vão até os desembargadores e a maioria volta contra os pais. Mas, para não serem presos, o pai de Mariene tinha gravado a conversa anos atrás sobre o promotor. Então ele pega essa gravação e solta para a mídia. Capítulo 5. Os 4 vão para a audiência, cada um com o seu caso, e a causa ganha para os pais. Ninguém vai preso. O tempo passa e as famílias recebem uma nova notícia, que o tribunal vai julgar o recurso dos donos da Kiss e do pessoal da banda para não ter o júri popular e eles responderem por terem matado, mas sem responsabilidade. As famílias ficam loucas porque ninguém foi incriminado por nada. Então, eles vão tudo para a audiência dos desembargadores, que é votado 4-4. O Ministério Público entra com recurso a favor dos pais. O pai de Marco infarta. O pai de Mariene vai visitá-lo e neste momento vê-se como os dois se tornaram grandes amigos no meio de uma grande tragédia. O pai de Mariene assume a Associação dos Pais. Eles vão tudo para Brasília, no STJ, Superior Tribunal de Justiça, pelo recurso que o MP entrou para que os réus sejam julgados pelo júri popular. O advogado dá o seu discurso e, em seguida, o pai de Mariene também levanta e começa a falar sobre a sua dor de ter perdido sua filha. O STJ julga procedente o recurso do MP do Rio Grande do Sul para os réus serem julgados em júri popular. O julgamento foi marcado para o dia 16 de março de 2020 e foi adiado por conta da pandemia do Covid-19. Ela só ocorreu em dezembro de 2021. O júri popular condenou 4 réus entre 19 e 22 anos de prisão. 9 meses depois, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu o recurso dos réus e anulou por questões processuais o julgamento de primeira instância. Os réus ainda estão em liberdade, aguardando o julgamento, mas nada foi marcado. 1 década depois do incêndio e ninguém está preso. A Associação dos Familiares e as Vítimas de Santa Maria segue lutando por justiça. Triste. A história é escrita por Daniela Arbex e dirigida por Júlia Rezende. Este foi o vídeo de hoje, uma história bem triste que merecia ser contada aqui. Comente aqui embaixo se você, assim como eu, não sabia que a justiça tinha sido feita e que a família estava em briga com o Ministério Público por tanta irregularidade. Comente também se vocês querem que eu faça um vídeo do documentário da Globoplay. E se você gostou deste vídeo, dê muito like, não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo!